Fala, povo de Deus! Vamos lá, ó, no vídeo de hoje do canal Cristão Herege. Se você não conhece, seja bem-vindo. Eu sou o Ítalo, certo? Não precisa dar o joinha agora, mas se você quiser pode dar, tá? Nós deixa. Se quiser se inscrever também, a gente perdoa depois. Nesse formato aqui, Deus e o meu anjo da guarda, certo? Nós vamos conversar e dialogar sobre heresias e pensamentos que vem passando exatamente nesse momento. Porque os pensamentos, eles são como uma frequência, né? E aí, nesses vídeos, eu deixo a loucura fluir. É como talvez numa sessão de terapia, eu não sei, eu nunca fiz terapia. Mas tipo, eu pego o meu TDAH e jogo lá em cima e deixo só os pensamentos fluírem. E aí eu sintonizo aqui e vou falando para o celular. E meu anjo da guarda, ele vai guiando, beleza? A loucura. Mas vamos lá, aqui o canal é Cristão Herege, e a minha opinião então é justamente para falar sobre temas polêmicos, certo? Eu falo muita besteira e o intuito é realmente falar besteira, não é que eu acredite em A, em B, em C, mas para gerar, às vezes provocar, né? Eu sou um cara que gosta muito da antitese, né? O pessoal vem muito com a doutrina, com a tese, só que a gente precisa encontrar a síntese. Então, eu gosto da antítese, e com um pezinho na síntese. Tem gente que já é o cara da síntese, né? O guru, normalmente ele já traz um ensinamento ali puro, limpo e seco. Mas o ser humano, ele sempre gosta de complicar, e aí ele gera a tese, e aí precisa ter um nego que destrói, né? Para poder alguém chegar na síntese. Mas vamos lá. Eu vou falar aqui nesse vídeo sobre alguns temas que eu gravei em Reels. Então, se você não me conhece, está chegando aqui, a gente conversa, certo? Teve um tempo que eu estava conversando sobre as contradições da Bíblia. E aí, nesse caderninho, eu quero até jogar essa folha fora, certo? Então, eu vou logo gravar esse vídeo. Eu estava só esperando gravar esse vídeo, viu, anjo da guarda? Para poder a gente jogar essa folha fora, cara. Pra poder ir girando as folhas e ver que existe um progresso. E tudo é que no final do ano não tem quase nada de folha, certo? Então vamos lá, o encontro, local de encontro de Jesus após a ressurreição. Então, se você é crente, meu irmão, se você não é crente, sabe que Jesus, ele morre, certo? E ele passa 3 dias, e aí vão existir diversas versões, mais no catecismo, ele vai pro Hades, tal, pá, faz uns paranauê lá, e ressuscita. Quando ele ressuscita, também tem diversas versões. Uma versão ele vê Maria Madalena que já quer abraçar, ele fala, não, chega em mim, eu ainda não subi ao Pai. Umas coisas bem interessantes. E aí, depois que ele ressuscita, caso você não saiba, ele é assunto aos céus. Então a gente tem um tempo dele aqui na Terra, até o tempo que ele é assunto aos céus. Beleza? Show até aí? Então, a questão é, a primeira pergunta da contradição bíblica. Qual foi a duração desse tempo? É o quiz. Então vamos lá. Mateus 28, 7 a 10. Se você quiser, você dá uma googada ou pega a sua Bíblia. A gente vai ter aqui uma narrativa onde Jesus fala que foi para Galileia. Galileia, em Mateus 28, 7 10. Show? Beleza? Vamos lá. Em Lucas 24, 33, 36. Certo? Vai dizer já em Lucas que Jesus promete para os discípulos que vai encontrar com eles depois que Jesus morrer e ressuscitar. Sabe aonde? Em Jerusalém. Em Jerusalém. Jerusalém, nossa cidade santa. Jerusalém celestial. Rachamai, Racharet. Então vamos lá, meu irmão e minha irmã. Em Lucas vai dizer que Jesus disse para os discípulos que encontrar eles em Jerusalém. Acho que ali no caminho de Emaús, se eu não me engano, logo após. Em João, o livro de João é sabido, certo? Que ele é escrito um século depois, né? Mais ou menos, pela comunidade joanina, após a destruição do templo, viu? Então não se engane não, você sabe disso. Então João, ele escreve, ele colabora com Jerusalém. Então vamos lá, Mateus, Marcos aqui eu não tenho anotado, Mateus fala que foi na Galileia. Mateus fala que foi na Galileia, você vai abrir. Vai ter lá dizendo que ele tem um encontro com os discípulos na Galileia. A questão é, qual é a verdade? Jesus encontrou os discípulos aonde?
Só pode haver ou A ou B, não pode haver os dois ao mesmo tempo. Foi na Galileia ou foi em Jerusalém. Esse é o ponto. E aí, eu vou trazer aqui rapidamente uma explicação para chegar na síntese, beleza? A explicação é que Mateus ele é escrito antes, certo? A gente tem na academia que o primeiro livro, a princípio, foi escrito por Marcos. Marcos, a princípio era um escriba de Pedro, discípulo de Jesus. Porque Pedro não sabia escrever, ele tinha um escriba. Então, se ele sabia, ele mesmo assim ele tinha um escriba. Esse escriba, na teoria, era Marcos, que é o cara que aparece pelado no final do livro. Lá aparece um cara pelado na morte de Jesus. É Marcos. Então, se eu estou falando isso muito rápido, depois você vai com calma, estuda, joga no chat GPT, que ele vai dizer a história que eu estou contando. Aparece um cara pelado lá em Marcos, que a princípio era Marcos, né? Ele faz questão de colocar aqui, foi ele que escreveu, e ele era escriba de Pedro, conforme a tradição. Beleza? Então, Marcos é o livro mais antigo. Todos escritos em grego, né? Todos escritos em grego. Depois vai vir Mateus, que também foi escrito originalmente em grego, mas foi transliterado para hebraico. Então, Mateus, a princípio, ele foi transliterado para hebraico, porque ele era para a comunidade de hebreus. Por isso que Mateus vai colocar Jesus ali muito parecido com Moisés. Tem o Sermão do Monte, onde Jesus sobe no monte e faz o Sermão do Monte, que são as 10 bem-aventuranças, os 10 mandamentos. Muitas semelhanças com Moisés, certo? Em Mateus. Então, Mateus, ele vai trazer um Jesus mais nazareno, beleza? Mais humano, mais um profeta, como Moisés, certo? Superior a Moisés, mas ali, no mesmo patamar, não vai divinizar tanto. Lucas, ele já começa a divinizar Jesus, traz o nascimento virginal, né? Tudo em Lucas, que escreve por conveniência a Teófilo, né? Traz o nascimento virginal, traz os magos, ou seja, um Deus que trabalha não só com o povo judeu, mas com toda a humanidade. Massa, né? O sincretismo religioso entrando na parada. Muito bom, é isso mesmo, né? Agora, o negócio é a galera não concordar com isso e fechar os olhos para isso, né? E aí, tendo em vista isso, Lucas colocando Jesus como essa persona, ele vai colocar que Jesus, ao ressuscitar, vai encontrar com em Jerusalém, mas é óbvio, não é não? Ora, pois. João que coloca Jesus realmente ali como filho de Deus, não como Deus, conceito de Deus, de trindade, Jesus como Deus, século IV, século III, beleza? Até então tinha muitas opções, inclusive com Armínio, não sei se era Armínio, o pessoal... Ário, sabia que eu ia lembrar. Ário, que ele dizia que Jesus, ele era semideus. Por isso que os arianos, eles são semideuses, entendeu? A linha Ário, dizia que Jesus era um semideus, era filho de Deus mesmo. E outra galera dizia que Jesus era Deus, e aí eles tiveram que juntar e colocou Jesus como Deus, a doutrina da Trindade. Beleza? Que é uma evolução também, são as 3 cifrotes superiores. Dá para evoluir muito mais, não estou negando nada não, só estou dizendo mesmo os fatos, viu? E aí, João, Jerusalém, show? E aí, qual o ponto que eu quero chegar? Vocês entenderam a diferença? Porque que um coloca Jerusalém, é mais depois, é mais miscigenado ali, com a cultura grega, cultura judaica, tudo misturado junto, viu? E aí, já em Mateus, que é mais antigo, não, é mais pro povo judeu, então ele coloca a verdade, talvez, a Galileia, ou não, ou ele coloca a Galileia por outros motivos, né? Mas que são diferentes, são. Agora o ponto, a fé em Jesus, meu irmão, quem tem uma fé em Jesus não está abalada em um livro, em contradições de livro. Então minha mensagem para você que é crente vai desconverter, para você que não é crente, ore pelos crentes para que os crentes se convertam e saibam amar você que não é crente, porque você não precisa ser crente para poder ter uma comunhão com Deus, certo? Deus está no amor, se você já ama, você já é considerado um discípulo de Jesus. Isso é um dito de Jesus, isso não foi outra pessoa que falou, foi Jesus mesmo que disse que pelo amor me reconhecerão, certo? Então, ore pelos crentes para que os crentes se convertam, assim como Jesus falou para Pedro, após ressurreto: Pedro, quando tu te converteres... Então, se a carapuça serviu,
que sirva para todos nós. Que sirva para todos nós. Beleza? Na outra página, para arrancar a folha, já são 10 minutos de vídeo. Eu vou falar aqui, ó, a ressurreição de Jesus. Se Jesus ele subiu no mesmo dia ou 40 dias depois. Mas aqui eu vou passar rápido, só vou ler. Jesus subiu no mesmo dia ou 40 dias depois? Vamos lá. E aí você vai ver que em Lucas, em Atos e em João vão trazer narrativas diferentes. Certo? Outra coisa, quem foi a primeira pessoa que viu Jesus? Narrativas diferentes. Foi Maria Madalena? Foram as 3 Marias? Foram os discípulos de Emaús, que tem lá em Lucas, só Maria Madalena e Marcos, e Mateus vai dizer que foi Maria Madalena e a outra Maria. Bem, como é que pode? Pronto, vou jogar fora. Como é que pode? Tem várias contradições, ó, eu já trouxe 4. Mas é o que eu quero dizer, isso não é para entrar, meu irmão e minha irmã, na questão da sua fé. Viu? Eu vou aproveitar e vou arrancar essa outra aqui, ó. Tem Mateus 27, Atos, vai falar sobre a contradição de Judas Iscariotes, também que ele morreu, ele se matou, ou ele caiu e tropeçou e suas tripas saíram. São relatos diferentes, cara. Poxa, João vai tratar Judas diferente de Mateus. João ele é muito contra Judas, já Mateus não. Mateus não vai falar de Judas não, inclusive foi Satanás que entrou nele. Ele não tem tanta culpa assim não, ele é o filho da perdição. Então, meu irmão e minha irmã, fico olhando assim porque eu estou num canto bem estranho, e os pensamentos só fluindo. Você, certo, que é crente, se converte. Eu, que sou um herege, um cristão herege, que eu busco ser mais parecido e discípulo de Jesus, certo? E assim seja, para todo sempre. Aquele abraço. Shalom, shalom, salam aleikum, a graça e a paz do Senhor, Raush. E até a próxima com esse formato de vídeo, onde a gente deixa os pensamentos fluírem e conversa sobre uma coisa aleatória. Se você chegou até aqui, dá aquele joinha, se inscreve no canal, dá uma stalkeada nos vídeos e nas besteiras que eu falo aí. E vamos viajar junto, beleza? Valeu, fui!